Olá, amigos, bem-vindos a mais um episódio da nossa série Direito Internacional Aplicado. São episódios nos quais eu procuro esclarecer, procuro trazer alguma contribuição a discussões que são relevantes, sobretudo na perspectiva do direito internacional privado, do direito do comércio internacional, ou seja, aquelas questões que interessam essencialmente aos aplicadores da lei, sejam os advogados, como também os juízes, os magistrados, em qualquer uma das instâncias de julgamento. Bom, hoje eu quero comentar um tema que, não raras vezes, os colegas, tanto os advogados como também os magistrados me perguntam, que diz respeito ao entendimento do artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quero lembrar a todos que o artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é aquele dedicado ao direito sucessório. Tanto é que, se nós buscarmos o artigo 10, nós vamos ver já no caput, na primeira sentença, na primeira frase, relação ou referência ao direito sucessório. Artigo 10. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que era domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Bom, o artigo 10º, portanto, ele se dirige ao direito das sucessões. O direito das sucessões não é matéria simples, tanto na perspectiva do direito interno, do direito civil, no livro das sucessões, quando todos os elementos da relação jurídica examinada estão dentro da órbita jurídica brasileira, né? Os herdeiros estão no Brasil, o falecido era brasileiro, domiciliado no Brasil, os bens móveis e imóveis estão situados no Brasil, ou seja, já é complicada a sucessão aberta, com todos os elementos estando situados dentro do território brasileiro. Imaginem se nós tivermos aí uma relação transnacional, multinacional, ou seja, de direito sucessório, quando o falecido ou desaparecido não era brasileiro, ou tinha domicílio no Brasil, mas muitos dos herdeiros estão domiciliados fora do Brasil, ou são de nacionalidade distinta da brasileira, ou há imóveis tanto situados no Brasil como situados fora do Brasil. Então, a questão da sucessão em direito internacional pode tornar-se ainda muito mais complexa. Contudo, hoje eu quero tratar apenas de uma questão, que é aquela que mais comumente me aparece na prática, sobre o princípio da unidade ou o princípio da pluralidade de princípios no direito sucessório internacional. Dito de outra forma, se a sucessão é aberta de acordo com a lei, seguindo o artigo 10 caput da Lei de Introdução, é aberta de acordo com a lei do último domicílio do falecido, e esse princípio, lei do último domicílio do falecido, esse elemento de conexão, lei do último domicílio do falecido, ele vai se espraiar, ele vai se estender a toda a sucessão, ou se esse princípio da lei do último domicílio do falecido aplica-se tão somente para o processo de abertura da sucessão. E depois, conforme a sucessão vai acontecendo, as demais questões que surjam terão outro elemento de conexão, ou seja, terão outro princípio que não aquele da lei do último domicílio do falecido ou desaparecido. Ou seja, prevalece no direito sucessório internacional a unidade sucessória, na definição do princípio norteador da lei aplicável, ou prevalecem vários outros princípios, ou seja, o princípio da pluralidade sucessória, com um princípio específico para cada questão que apareça durante o processo sucessório. Bom, e a resposta é simples. O princípio que segue o direito sucessório internacional é o da pluralidade
sucessória. Ou seja, o que quer nos dizer o artigo 10 da Lei de Introdução, ou seja, o que está nos mandando o legislador é aplicar a lei do último domicílio do falecido no que diz respeito à abertura da sucessão. Então, a lei do último domicílio do falecido ou desaparecido determina as regras sobre a abertura da sucessão. Quem herda e em que ordem herda. Então, não importa a nacionalidade do falecido ou desaparecido, não importam os locais onde os bens se encontrem, sejam móveis ou imóveis, para determinar quem herda e em que ordem herda é a lei do último domicílio do falecido. Então, se é um cidadão italiano que viveu aqui boa parte da sua vida, morreu no Brasil e teve a sua sucessão aberta no Brasil por herdeiros brasileiros e também estrangeiros, como é que o juiz brasileiro, ao receber esse pedido de abertura da sucessão, vai agir? Bom, primeiro, ele vai determinar qual a lei, né, que deve ser aplicada para determinar quem herda e em que ordem herda. Essa é a primeira pergunta que o juiz tem, né? Há testamento? Não há testamento? Bom, em não havendo testamento, abre-se a sucessão. A primeira pergunta que o juiz faz é quem herda e em que ordem herda. Bom, essa resposta o juiz terá na lei do último domicílio do falecido ou desaparecido. E se esse último domicílio do falecido ou desaparecido foi Brasil, quem vai determinar quem herda e em que ordem herda é o direito civil brasileiro, é o direito privado, é o direito civil, é o livro do direito sucessório, direito das sucessões brasileiro. Ali está quem herda e em que ordem herda. Resolvida essa questão, que é preambular, que é fundamental, né? Não se vai adiante na sucessão sem saber quem herda e em que ordem herda. Resolvido isso, outras questões vão aparecer. Bom, quem herda? Quem são os herdeiros? Bom, esses herdeiros têm capacidade para herdar, são maiores e capazes, são tutelados, curatelados. Bom, então, quando o juiz se defronta com uma outra questão, que é a capacidade dos herdeiros, ele não aplica o mesmo princípio, porque não vigora a unidade sucessória. O que vigora é a pluralidade sucessória. Por quê? Ao perquirir se os herdeiros, ou esse ou aquele, têm capacidade para herdar, o juiz automaticamente vai para a regra do artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Aquela regra do artigo 7º que é aplicável quando o juiz deve resolver uma questão relativa a direito pessoal. Está lá o artigo 7º. A lei do domicílio da pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome e a capacidade. Ora, se o juiz tem que determinar se o herdeiro é ou não capaz, ele está diante de uma questão de direito pessoal, que é resolvida pela lei do domicílio da pessoa de cuja capacidade se trata. Então, se houver herdeiros brasileiros, quem vai determinar se eles são capazes para herdar ou não é o direito civil brasileiro, é o direito privado, o direito civil, o direito da pessoa. Se, por outro lado, nós tivermos no rol dos herdeiros um herdeiro alemão, de nacionalidade alemã, domiciliado na Alemanha, o juiz vai aplicar a lei do domicílio desse herdeiro. Onde está domiciliado esse herdeiro? Na Alemanha, é o direito privado, é o direito civil, é o direito pessoal da Alemanha que determina se ele tem capacidade ou não. Há ainda, porventura, um herdeiro italiano domiciliado na Itália, ora, é o direito privado, é o direito civil, é o direito pessoal italiano que determina se ele tem capacidade ou não. Então, essa é uma questão a mais que ocorre dentro da sucessão. Então, abrimos a sucessão pela lei do último domicílio do falecido ou desaparecido. Determinamos as questões relativas à capacidade dos herdeiros
com base no direito pessoal, artigo 7º da Lei de Introdução, e imaginemos que esse falecido tenha deixado um cônjuge sobrevivente. E agora é preciso que o juiz determine qual é o regime matrimonial de bens que vigorou durante o casamento do falecido com essa pessoa que sobreviveu. Bom, se ele estiver diante da determinação do regime, de uma questão relativa à determinação do regime de bens, ora, ele já não está na sucessão lá, quem herda, em que ordem herda, e nem está no campo do artigo 7º do direito pessoal. Ele vai para o campo do direito de família, que é dali, no direito de família, que saem as regras relativas ao regime matrimonial de bens. É lá no direito de família. E qual é a regra? Qual é a norma que o legislador elaborou? Qual é o princípio que o legislador nos dá para determinar as questões ou resolver as questões relativas ao direito de família? É a mesma do artigo 7º. A lei em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e o direito e os direitos de família. Então, o direito de família também é regido pela lei do domicílio. De quem? Do casal. O casal estava domiciliado onde? Quando o falecido nos deixou? No Brasil. Então, portanto, o regime matrimonial de bens é aquele que vigora no Brasil, o último domicílio do casal antes de um deles ter nos deixado. Então, quando eu começo a nossa conversa dizendo se o direito sucessório, ele, na perspectiva do direito internacional, sobretudo processual, ele se coloca dentro de uma unidade ou dentro de uma pluralidade de princípios? Dentro da pluralidade de princípios. Eu costumo dizer para meus alunos na faculdade que a sucessão internacional é uma cômoda com várias gavetas. Você tem que abrir a gaveta e aquela gaveta que você abriu, ela é submetida a um princípio. A outra gaveta que você abrir não necessariamente está submetida ao princípio anterior. Então, abertura da sucessão, artigo 10 da Lei de Introdução, pela lei do último domicílio do falecido, quem herda e em que ordem herda. Agora, a capacidade dos herdeiros já é direito pessoal, artigo 7º da Lei de Introdução, lei do domicílio da pessoa herdeira que se trata. Regime matrimonial de bens, lei do domicílio, do último domicílio que o casal teve em comum antes de um nos deixar. Imaginemos que haja contratos, qual a lei aplicável? A lei de onde a obrigação se constituiu. Então, a sucessão é uma grande cômoda com várias gavetas. Você não abre a primeira e depois coloca todas as questões que surgirem ali dentro. Você vai abrir uma gaveta para cada matéria que você está examinando. Por isso, vigora na sucessão o princípio da pluralidade sucessória e não da unidade. Pluralidade sucessória porque são vários princípios e não o primeiro contamina todas as demais questões que você estiver enfrentando. Bom, espero que você tenha entendido. O artigo 10 não é fácil, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos continuar conversando sobre ele aí nos demais momentos dedicados ao direito internacional aplicado. Me fale sobre as suas dúvidas. Eu vou continuar por aqui. Obrigada pela companhia.